Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar de um livro muito importante, tanto importante pelo que representa para a literatura, quanto que ele representa para a história da Inglaterra, que é o Contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer, ou The Canterbury Tales, que é o nome original. Essa é a edição minha da Penguin Company. Eu recebi parceria do blog, do canal, com a Companhia das Letras, e recebi há um bom tempo. Antes de falar sobre o livro, falar rapidamente que esse livro não era para eu ter lido, O blog é composto por mim e meus dois irmãos, e em uma determinada ocasião eu propus que cada um deles escolhesse um livro, e aí meu irmão Reinaldo escolheu esse aqui. Eu não sei se fui eu que sugeri, só que ele não sabia que os contos são em verso e não em prosa. Então ele recebeu, enrolou, nunca leu. E aí eu, por uma obrigação, me sentia na obrigação de ler por conta da parceria, coloquei isso aqui na fila, esperei também bastante, mas acabei lendo. Confesso que eu li mais por obrigação, mas mais pra frente eu falo de quais foram as minhas impressões. Antes, porém, é importante explicar por que esse livro é importante. Ele é um dos marcos da literatura mundial. Como eu falei, ele foi escrito no final do século XIV. E essa edição da Penguin Company, ele traz algumas informações muito interessantes. Tem uma introdução escrita por Neville Cockle, que eu nem sei como é que se pronuncia, mas que é um professor que estudou bastante Chaucer, e que ele explica por que é importante, o que é que tem de relevante nesse livro. Também tem uma nota de tradução que é muito interessante. E nessa introdução para o livro tem duas coisas fenomenais que vale a pena falar aqui. Primeiro, ele diz, esse Neville Cockle, não sei como é que se pronuncia esse nome, mas ele diz que a ideia de uma coletânea de contos em diversos estilos, adequados aos vários narradores e unificados formalmente por meio de um objetivo comum partilhado por todos os narradores, é uma invenção do próprio Chaucer. Então, muito se fala que os contos da Cantuária tiveram inspiração, e deve ter tido, alguns comentaristas falam, no Decameron, de Boccaccio. Mas a forma como é que funciona aqui? O Chaucer mesmo é o personagem do conto, claro que é um Chaucer literário. Ele está participando de uma peregrinação para a Catedral de Cantuária para visitar o túmulo de São Thomas Becket. E quando ele chega numa hospedaria, ele se encontra com 29 outros peregrinos. E aí, eu não lembro quem é, se é o taverneiro mesmo, que propõe que durante a viagem, já que eles estão indo junto, cada um conte um conto. E aí lá está assim, gente de todas as classes, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E ele diz, olha, quem contar o melhor conto, acho que ele ganha as despesas, um jantar, um almoço de graça, uma refeição de graça. Mas claro que esse não é o principal. O principal é que todos contem uma história. E aí o Chaucer vai contando a história. Cada capítulo recebeu o nome de o conto da freira, o conto do mercador, o conto do moleiro, o conto do fazendeiro. E então ele diz na introdução aqui que essa é uma invenção de Chaucer. E outra coisa que ele diz também na sequência, que eu achei impressionante, algo que eu não havia percebido, ele diz, em toda a literatura, eu sempre me assusto quando alguém escreve algo assim tão absoluto, em toda a literatura não há nada que se assemelhe ao prólogo geral dos contos da Cantuária. É o retrato conciso de toda uma nação, ricos e pobres, nobres e humildes, velhos e jovens, homens e mulheres, religiosos e leigos, eruditos e iletrados, honestos e embusteiros. A terra e o mar, a cidade e o campo, tudo está lá, mas sem excessos nem exagero. Então, eu achei isso fantástico. E quando você olha realmente quem é que faz parte da expedição, da peregrinação, é muita gente. Outra coisa que ele também fala aqui na introdução é que provavelmente só um ou outro dos relatos é invenção de Chaucer. Era muito comum naquela época
que eles simplesmente ouvissem histórias e colocassem no papel. Então tem histórias de toda a parte da Europa, tem histórias que vieram com inspiração direta do Oriente. Então é algo assim, é uma coletânea, um registro histórico. E outra coisa que eu acho que está também aqui, está em algum ponto dessa introdução, é da importância que teve essa obra para a consolidação da nação inglesa, porque foi uma das obras que, assim, ela foi escrita em inglês, e na época era francês e o latim eram mais comuns do que o inglês médio. Então, diz aqui, não entra em detalhes, eu também não conheço a fundo, mas diz que foi uma obra importante para a consolidação da ideia do idioma inglês e da ideia da nação inglesa. Não sei até que extensão. Depois tem uma nota sobre a tradução é de José Francisco Botelho, que já me preparou, eu li essa introdução, eu li a nota antes de começar a ler o livro, e já me preparou para ter mais carinho e mais atenção na hora de ler. Porque, como eu falei, a principal dificuldade que eu vi era o fato de ser um livro de mais de 600 páginas em verso. Será que eu vou conseguir acompanhar? Será? E aí quando eu vi, poxa, realmente o tradutor ele explica como ele diz que ele mudou o texto, mas para tentar manter o espírito musical, o espírito das rimas, o espírito, como ele chama, recriar o fluxo poético-narrativo da obra. Então, o resultado, assim, tudo é rimado, então eu fico imaginando como foi difícil. Eu queria conhecer assim, esse José Francisco Botelho só para cumprimentá-lo, porque é tudo rimado, e quando você pensa, isso aqui veio de inglês, em inglês era rimado. E ele conseguiu, mantendo o sentido, porque a leitura é fluida, a leitura é agradável, e quando você se acostuma, fica muito legal de ler, porque você vai lendo, você cria o seu próprio ritmo na leitura, e assim, isso se deve muito ao tradutor. Assim, esse livro aqui tem muito a mão do tradutor, a pena do tradutor. Então, como eu falei, entrando agora um pouco no aspecto do livro, é a história, são 30 contos de 30 peregrinos. Eu tinha falado que o comentarista lá na introdução fala de que toda a Europa está ali e tal. Então, quem é que conta? Quem é que está lá? Eu só vou falar alguns aqui, né? Tem um cavaleiro, um moleiro, um feitor, cozinheiro, magistrado, navegador, prioresa, um próprio Chaucer, um monge, um padre, médico, um vendedor de indulgências, a mulher de Bach, que é o Baf, imagina, que é o conto mais famoso, e o Harold Bloom diz no final que é a grande realização literária de Chaucer. Tem um frade, um beleguim, que é um ajudante dos religiosos, um erudito, um mercador, fazendeiro, escudeiro, um provedor, um pároco. Então, todos os estratos estão aqui presentes. O que é que há muito aqui nesses contos? Claro que eu não vou falar de cada um dos contos, mas há o conto tradicional de cavalaria, então aquele conto sobre um cavaleiro honrado, nobre, que se vê apaixonado por uma donzela, enfrenta os maiores perigos, ele nunca cede em sua honra. Também nesse mesmo conto do cavaleiro, que não é só o conto do cavaleiro, tem outros que encarnam esse tipo de situação. Aquela donzela impoluta e assim que normalmente pobre, de origem humilde, mas que é dona de todos os atributos positivos possíveis. Há também os contos dos embusteiros, né, muitos contos que envolvem casamento e traição e que envolvem o apelo sexual. Então são vários contos que tem um personagem, normalmente um homem mais velho, casou com uma moça muito cheia de vida, cheia de energia e muito mais jovem, que acaba se apaixonando por um terceiro, e como se enrola e como se desenvolvem as tramóias para se dar um para evitar ser traído, a mulher para trair, o outro para trair sem ser descoberto. Também tem os contos dos enrolados, dos desonestos. Então há contos para todos os gostos. E assim, alguns realmente ficam, você acaba esquecendo, tem alguns que são meio chatos, eu achei meio chatos, mas boa parte deles eu gosto, assim, eu lia esses contos estilo de cavalaria, né, que inspiraram o Don Quixote, pensando no Don Quixote. Claro que não se assemelha, porque o Don Quixote é uma paródia, uma brincadeira,
mas imaginando que tipo de conto teria inspirado o Cervantes a escrever. E os outros contos você fica, principalmente esses contos da traição, do embuste, da enganação, você lê e fica, poxa, nessa época eles eram bastante ousados, bastante. O Chaucer ele fica o tempo todo se excusando, pedindo desculpa se ele está usando uma linguagem muito pesada e tal. E aí ele usa a desculpa, né? Eu estou só relatando o que me contaram. Claro que há também outro elemento muito presente, é o elemento religioso. A religião era algo muito importante, tanto que há vários personagens religiosos, os bons e os maus, os bons exemplos e os maus exemplos. Então, voltando ao que eu tinha falado no começo, é uma leitura assim, da qual eu gostei muito. Eu sem dúvida vou voltar de tempos em tempos, não a ler tudo, de tempos em tempos eu vou voltar a alguns contos. Tem alguns contos dos quais eu gostei muito, muito, muito mesmo. Aí destaque para 2 contos assim, que são reconhecidamente famosos e que não é coincidência que eu tenha gostado. O conto da Mulher de Bath, que é o conto de uma mulher viúva que está no seu quinto... É viúva a quinta vez ou está no seu quinto matrimônio, não tenho certeza. Mas que é uma revolução. Essa mulher é muito desbocada. Os contos normalmente têm uma introdução, um prólogo. Então alguém acabou de contar. Aí alguém se mete na história, faz algum comentário, e aí diz, agora é a vez de fulano. Então aí chega a vez dessa mulher contar, e aí ela começa fazendo um prólogo que é muito maior do que o próprio conto. Ela conta como teve esses 5 maridos, como cada um foi morrendo, como ela gosta do prazer sexual, e como ela usa a luxúria dos seus maridos para dominá-los, como ela gosta de dominar os homens, como ela não se envergonha da sua sexualidade, como ela não se envergonha de viver uma vida sexualmente ativa. Ela é muito desbocada, ela é muito ousada, como ela vai, antes de falar o conto mesmo, ela conta como encontrou cada um dos maridos, e por que casou com cada um deles, e por que ela brigou com o último, que foi o único que ela casou, com quem ela casou por amor, e que, resumindo, para ela a ideia de felicidade é a mulher dominar o marido. Então é um conto muito divertido de se ler, muito, muito bom. Tem um conto do Vendedor de Indulgências, que tem também um prólogo interessante, muito interessante. É um homem que se diz mesmo vilão, ele é mau, ele é enganador, ele engana os trouxas, ele é hipócrita, ele é fingido, ele vai nos lugares e aponta os maiores erros de todos para depois vender as indulgências, mas ele mesmo faz as piores trapaças, faz as piores armações. O conto dele é um conto sobre 3 ladrões que tentam enganar a morte, e mostra como, claro, eles acabam sendo enganados pela morte, eles não conseguem ser mais espertos do que ela. Boa parte dos contos tem uma moral, tem uma lição, seja positiva, seja negativa. Tem um conto que eu gostei bastante, que eu já não lembro de quem conta, mas é de Constância, uma mulher muito virtuosa, que sofre bastante. Eu acho que é do Cavaleiro, não lembro agora de quem é. Mas é um conto muito legal, muito divertido. Assim, é um conto clássico da mulher virtuosa, ela que sofre, que ela é uma romana, vai casar com um sultão, depois a mãe desse sultão odeia, ela é uma mulher muito má e tenta matá-la, depois ela é desterrada, ela é enganada várias vezes. Tem outro conto de um cavaleiro, de um homem rico que casa com uma moça muito jovem e pura, e que ele acaba tomado por ciúmes, tomado por uma dúvida cruel, ele acaba provando essa mulher até mais do que o limite imaginável, maltratando e ela mantendo a integridade. Então tem muitas personagens femininas fortes nesses contos, é algo que eu gostei muito, tem muitas personagens interessantes. Tem um conto do monge sobre uma traição, tem uma parte interessante no começo. Quem é que começa? O moleiro conta um conto falando, eu acho que é de um cozinheiro que seria corno. Aí o cozinheiro conta um conto falando de um moleiro, que é um conto muito engraçado e muito desbocado, muito esculhambado, como a gente gosta de dizer aqui, né? O conto do moleiro. É um moleiro que era desonesto, que gostava de enganar as pessoas, mas ele acaba sendo enganado por 2 jovens que ele tentou enganar.
Então não tem como falar, eu podia passar muito tempo falando aqui. Tem um conto erudito que é interessante. Tem um conto de um velho que casa com uma moça e que ele fica cego, que é bastante interessante também. Tem um conto do alquimista, do falso alquimista, que é muito bom. Então, assim, esse é um livro que eu recomendo muito. Você mesmo, Reinaldo, que não leu, leia, procure ler. Para quem gosta de literatura, isso aqui é uma pérola. E não só pelo valor histórico, mas porque é uma leitura boa, uma leitura interessante. E para completar, no final tem um ensaio de Harold Bloom, que é já falei em alguns vídeos sobre ele. Esse ensaio eu não li ainda, né, mas assim, eu li o ensaio aqui, mas eu descobri que ele está aqui nesse livro que eu não li, que eu comprei quando estava nos Estados Unidos e vai demorar muito para eu ler. É algo que eu tenho que ler assim, de vez em quando, leio um artigo, um ensaio, né? Então o Cânone Ocidental está no final do livro, em que ele fala justamente sobre dois contos, o vendedor de indulgências e a mulher de bar. Claro, comparando, como não poderia deixar de ser no caso de Harold Bloom, comparando com Shakespeare, porque tudo para Harold Bloom é Shakespeare. Então é um ensaio muito bom. Então, se você não leu ainda, se você ficou com medo ou viu que são 600 páginas de verso, vença essa resistência e leia. E eu termino, só para você ter um gostinho do verso de Chaucer, um pedido que o próprio Chaucer faz quando ele vai começar no prólogo do livro, ele já se desculpando pelos excessos que ele sabe que ele irá cometer. Então ele está falando que vai contar o que ele escutou. Ele diz: mas antes peço a vós por gentileza, não julgueis minha falta de fineza, pois hei de descrever falas e feitos de maneira veraz e sem rodeios. Conforme ouvir as frases, eu repito. Convém reproduzir dito por dito. Numa história que envolve tanta gente, as coisas como foram fielmente, a grossura das falas respeitando, nenhuma sordidez amenizando. Do contrário, a verdade morre e expira, e o conto é sem sabor, pura mentira. E se de meu irmão tratasse um conto, não creiam que eu daria algum desconto. Até Jesus falava com franqueza. Portanto, ser veraz não é vileza. E também exigia o bom Platão, que o real fosse irmão da narração. Tampouco vos zangueis se eu uso mais ao misturar camadas sociais. Não me julgueis malandro, boa gente, é que eu não sou lá muito inteligente. Então, parabéns a Chaucer, palmas a Chaucer, grande livro. Vão atrás de Contos da Cantuária. Se você já leu, deixe seu comentário o que você achou. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário. É isso, até o próximo vídeo. Abraço!